Fala, pessoal! Fala, pessoal! Começando um novo vídeo por aqui. Bom, nesse lugar lindo que a gente tá é já na Macedônia. Sim, esse vídeo é sobre a Albânia. Nós chegamos aqui ontem, então agora é o período perfeito, porque teve o começo, meio e fim. Então a gente já concluiu totalmente a nossa experiência, a nossa passagem pela Albânia. Então agora tá tudo fresquinho aí na memória, então esse é o momento. Sabe aquele vídeo que as pessoas fazem de react, de primeiras impressões do lugar, do que achou do lugar? A gente não vai fazer das primeiras impressões, a gente vai fazer umas impressões totais. Porque, na verdade, a gente passou 1 mês e meio na Albânia. Então, nada mais justo do que fazer esse vídeo e mostrar pra vocês o que a gente achou da Albânia de verdade. Porque, às vezes, a gente chega e a primeira impressão é muito positiva, ou é muito negativa. E depois muda. E com o passar do tempo a gente muda essas impressões. Aconteceu. E aconteceu com nós. Então, 1 mês e meio mostra, e gravando todo o país. De norte a sul, praia, montanha. Exato. Então mostra exatamente como a gente, de verdade, como é a Albânia. Exato. Então, bom, começando pelo começo. O nosso primeiro impacto na Albânia, eu diria que foi bastante negativo, porque a gente saiu de países... Montenegro foi um país que a gente passou muito rápido, então a gente não tem nem o que dizer sobre Montenegro. Passamos 3 horas? 3, 4, mas então, não sei. Não temos impressões foi sobre horas. aí. Mas antes disso foi Croácia dentro da União Europeia, dentro do espaço Schengen. E lá é muito mais organizado, é muito mais limpo, tu vê menos pobreza. Então, assim que nós chegamos na Albânia, o que nós vimos? Exatamente esse oposto aí. Então, nosso impacto foi muito grande, né? Nós vimos bastante pobreza. Bastante lixo na rua. Muito lixo. Tinha um lugar ali mais no centro da cidade. A gente chegou pela cidade de Skoder. Pra quem não sabe, a gente chegou pela cidade de Skoder. Nós, então, tinha um lugar ali no centro da cidade que tinha umas casinhas, assim, quase caindo. Na Albânia, eles têm muito costume de, parece que, misturar a terra com o lixo. Então, não é só uma montanha de lixo em cima da terra. Não, é o lixo misturado com a terra. As crianças que moravam ali, bastante baixa renda, elas brincavam naquele lixo. Passamos por ali diversas vezes, dia de semana, final de semana, e as crianças brincando no lixo. Então, para mim, foi a primeira cena bastante impactante, porque um pouco de lixo na água, na cidade, um pouco mais, um pouco menos, sempre tem. No Brasil também sempre tem um monte, dependendo do lugar e tudo mais. Mas essa realidade das crianças brincando no lixo, eu acho que eu nunca tinha visto na vida, a não ser na TV. Então, para mim, foi uma cena, assim, bastante impactante. Mas, bom. E era muito lixo, pessoal. Muito lixo mesmo. Parecia um lixão. Pra quem já teve a oportunidade de ir num lixão, era um lixão. Não era lixo em cidade, assim. Era montanhas de lixo. E, além disso, assim, nós, em vários momentos, víamos um contraste. Não era o contraste do velho e do novo. Era um contraste de, assim, de um lado da rua, literalmente, tinha as crianças brincando no lixo, as casas caindo. E do outro lado da rua tinha prédios bons, tinha shopping, bons mercados. Então, é um impacto, assim, que eu acho que no Brasil, pelo menos nas regiões que a gente já morou, claro que existe, mas é de um bairro para o outro. Dificilmente tu vê algo caro e algo muito simples na assim, mesma juntos. Rua. E normalmente até tu começa vê no a teu chover, bairro, gente. Tu vê no teu bairro, mas parece que vai piorando. Vai assim, é um prédio muito bom, daí a próxima quadra diminui, assim, vai diminuindo assim, em 5, 6, 7, 8 quadras, que daí fica ruim. Lá não, era um prédio chique pra caramba de um lado e do outro lado da rua, um lixão. Então essa foi a nossa primeira impressão. Com o passar do tempo, então, principalmente quando a gente saiu... uma outra coisa importante, a gente descobriu, na verdade, o primeiro camping que a gente hospedou, que foi exatamente onde a gente chegou, a gente escutou que parecia ali bastante uma reza muçulmana, que eu não sei o nome certo para isso, então me desculpa se eu tô ofendendo alguém. E nós estávamos bem no meio do Ramadã, tá? Isso. E aí nós ouvimos isso e fomos pesquisar. E descobrimos que 60% da população albanesa é muçulmana. Então aí, algumas coisas a gente já começou a ver com outros olhos. Então, nessa primeira cidade, era uma cidade que a gente via basicamente homem na rua.
não via tanta mulher, não via criança, não via adolescente, não via bebê. E era isso, sempre homem, 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 grupos de homens. E a gente quase não via mulher. E as mulheres que a gente via, uma ou outra usava ali o hijab só no cabelo. Mas a maioria das poucas mulheres que a gente via não usava nada do cabelo. Sobre roupa mais ou menos conservadora, eu não tenho opinião, porque era frio. Isso. Então ninguém no frio se veste com pouca roupa. Então não tenho opinião. Mas não parecia uma cidade assim, das mais seguras do mundo, não sabe? parecia. A gente, todo tempo que a gente esteve nessa cidade, a gente andava mais espiado, dá pra dizer assim. Sempre de olho mais nas coisas acontecendo. E depois dessa cidade, a gente se deslocou pro... Dá pra dizer que na mesma cidade, mas um pouquinho pra fora dela, assim, sabe? Mais minutos pra fora. 10 minutos, 15 minutos pra fora. E eu diria que já dali melhorou. até o fim da viagem, a nossa experiência foi totalmente diferente. A gente se sentia bastante seguro. Bem receptivo, as pessoas bem receptivas com a gente, sim mesmo. As pessoas tentando ensinar a gente a falar A algumas maioria palavras. das pessoas, assim, queridas, nós em campings ganhamos muitas coisas. Estacionamos em lugares que as pessoas que estavam no Parque Fortnite, claro, que as pessoas permitiam o turista estacionar de graça. E ainda ganhamos presentes. A gente ganhou avelã, a gente ganhou um monte de ovo, a gente ganhou tomate, a gente ganhou alho poró, A gente ganhou a gente bolacha, ganhou um monte de limão, a gente ganhou bolacha caseira. A gente ganhou várias coisas. Tinha, por exemplo, o camping que a gente foi, que a gente não sabia, incluiu uma máquina de lavar roupa. Aí a gente perguntou quanto era a segunda, porque a gente queria lavar duas vezes, e a pessoa deixou por assim. Pode usar, não tem problema. Então, a nossa experiência foi bem positiva. Depois lá na cidade de Berat, que já foi... A gente saiu de Skoder e foi pra Spili, que foi na praia, que também foi uma praia linda, pessoal, assim, ó. Mas tudo muito vazio. De filme, só que vazio. Um lugar era bem frio. deserto. A gente ficou lá um tempo nesse lugar, que era um camping que tu pagava pra usar era um luz. restaurante que deixava estacionar, mais ou menos isso. Era de graça pra estacionar, mas se tu precisasse de luz, tu tinha que pagar. Então era um lugar muito legal, muito bonito, mas deserto. Ali nesse restaurante as pessoas eram menos receptivas. Mas era um lugar muito vazio. A gente ficou por algum tempo, mas depois a gente começou a ver que não era bem o que a gente queria e seguimos adiante. Nós então fomos a Berat, que era uma cidadezinha que eu queria bastante conhecer. Bota na internet, Cidade das Mil Janelas. Isso. Vou até deixar uma fotinha aqui, Cidade das Mil Janelas, muito legal. Então, gostamos muito de Berat. Em Berat eu vi algo pela primeira vez que eu achei bem impactante, mas muito positivo. Eu vi algumas meninas de saia. E algumas delas com saia assim, bem curtinha, rodadinha. E isso me trouxe uma sensação um pouco melhor. E foi onde a gente viu mais jovens, mas não criança, porque lá em Skoder a gente via crianças e adultos. E alguns jovens, mas uns jovens mais com cara de que já estavam trabalhando, já eram... jovem adulto. Isso, e em Berat a gente viu mais adolescente. Então a gente viu adolescente caminhando na rua, vários assim, grupos de adolescentes caminhando na rua juntos. E isso nos trouxe mais segurança ainda, né? Porque assim, ó, aconteceu uma outra vez. A maioria do tempo foi mais friozinho na Albânia. Mas algumas vezes aconteceu de eu pensar em colocar uma blusa e pensar, mas é muito degotada. Coisa muito curta nas pernas, em geral, eu não uso. Saiu uma ou outra vez em mercado com bermuda, assim, mais ciclista mesmo. Mas sempre de chinelo. As pessoas, então, já nos olhavam por sermos diferentes. Aí a gente se vestia bem brasileiro, aí a gente chamava atenção por estar sempre de chinelo e coisa assim. Então, a gente o tempo todo chamava atenção, o Tuga o tempo todo chamava atenção. Meu rosto, eu sou muito diferente deles, então... Isso. Essa parte aqui, as pessoas são todas muito brancas. Muito brancas. Então, o Thiago chama um pouquinho mais atenção. Eu não sou tão moreno, tão negro, não posso dizer assim, mas meu cabelo é crespo, minha barba é crespa. Eu mesmo sendo bastante branca, eu tenho o cabelo bastante diferente. E em dias mais quentes, nós dois de manga curta, com o braço tatuado, coisa assim. Então, a gente acaba parecendo aí muito turista. Então, assim foi. Berat, tivemos essa situação aí bastante positiva. Ficamos num camping muito legal, muito bom. Saímos de Berat, fomos a Vlori. Não dormimos em Berat na rua. Não. Então, nós fomos a Berat uma noite. Fomos a Berat uma noite somente no campo. Isso, somente no campo, e depois saímos de lá, não ficamos lá, e fomos a Vlori. Isso. Em Vlori,
Lindo, 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 lindo. Gente, lugar a chuva tá A piorando. Não sei se dá pra ver meu casaco, mas tá piorando. Bom, em Vlore, então, nós ficamos na praia, encontramos um terreno na praia gratuito que a gente se sentiu super seguro. Então, tivemos aí uma realidade bem positiva, um calçadão bonito, Muito bastante lindo. coqueiro, então foi muito legal. lugar muito bom. Saímos de Vlore, fomos a Girocaster. Que foi onde a gente ficou até agora, a última cidade antes de vir Isso. pra cá. Aí a gente foi a Girocaster, ficou um tempo em Girocaster, encontramos lá um lago Um bem lago bonito. muito bom. Que a gente dormiu lá muitas e muitas e muitas noites. E a gente saiu super seguro. A questão lá do lago era que a gente se sentia um pouco inseguro, mais de medo de daqui a pouco ter um acidente, De um acidente. porque os carros entravam nessa rua muito rápido, faziam um retorno muito rápido, passavam muito rápido e muito perto do Tuga. Isso. Então era mais esse medo, não era medo de que Não, não. iam nos roubar ou Às qualquer vezes coisa tinha assim. um ou outro movimento meio Isso. estranho, tipo um baita de um estacionamento, alguém pessoa estacionava estacionando do lado. exatamente atrás de nós. Tem- Eu acho que era tem pra se esconder e 30 fazer algo errado. vagas, só um. E a pessoa Mas do bom. lado, mas... Saímos de lá, fomos ao Blue Eye, lugar maravilhoso, Lindo, lindo super também. recomendamos. Depois do Blue Eye, voltamos a Girocaster, passamos mais uma noite e fomos embora. Bom, então, esse foi o resumo da nossa viagem. A gente passou, então, de verdade. Começamos, então, em uma cidade que não era nem praia nem montanha. Berat é basicamente na montanha, não tão alta, mas é na montanha. Depois fomos pra praia, ficamos um tempo na praia. Voltamos fomos pra montanha, que era a montanha. Girocaster, Então, a e gente explorou um pouco quase de tudo. Então é isso. Eu diria que, inclusive, estatísticas e tudo mais, a Albânia é um país que não tem grande problema com assalto, com rouba mão coisa armada, assim. coisa assim. O que tu precisa de fato saber sobre cuidados na Albânia? Ouvimos falar algumas coisas negativas sobre a polícia, mas Uhum. as duas únicas vezes que falamos com a polícia, que foi na fronteira e Uhum. uma vez para estacionar na frente da delegacia de polícia, nota 10. Nota 10. Polícia nunca nos parou, então não temos opinião sobre algo diferente disso. Nunca nem assim. Várias vezes a gente passou pela estrada e estavam parando vários carros, Nós não. olharam pra nós e Mais pode que passar. isso, não tem que se preocupar muito com grandes crimes. A Albânia é um país que tu tem que se preocupar. Confere antes de colocar a senha no cartão de crédito. O pessoal tem muito costume de pegar teu cartão. Teu cartão. É... Conferir ali se, Confere esse tipo de coisa. se o valor tá correto ali na máquina. Quando tu for comprar alguma coisa, confere o peso. Isso. Eu diria que uma realidade Pessoal, que tu tá vem de apertando avião, muita chuva. uma realidade que tu vem de avião e tu quer, por exemplo, alugar um carro, a realidade de tu assinar um contrato, o povo é meio trambiqueiro, oportunista às vezes, tipo como brasileiro como às nós. vezes, Como brasileiro. merece aí um pouco mais de cuidado. Gente, eu acho que a gente vai ter que mudar de lugar. Acho porque que a tá gente chovendo vai pra dentro do tubo. mais. Oh, meu Deus, tá chovendo. Então vamos falar sobre valores, tá? Os valores aqui na Albânia, pelo que a gente tinha visto antes de vir para cá, que ele seria muito barato, que era um lugar mais barato que a grande Europa, por exemplo. Assim, Temos países muitos e principais. muitos vídeos na internet falando a Albânia é super barato. Procuramos no chat GPT, procuramos no Google, e sempre a Albânia é muito barata, a Albânia é muito barata, a Albânia é muito barata. A Albânia é barata? Depende do ponto de vista. Por quê? Mercado ela é barata? Não. A Restaurante ela é barata? Albânia é mais cara em mercado do que Portugal e Espanha, para vocês terem uma ideia. Vou dizer assim que é uns 40% mais caro. O que faz falta no mercado na Albânia é marca branca. Pra quem não sabe o que é marca branca, é marca do mercado. Se nós compararmos, por exemplo, o preço de uma Nutella, custa um valor muito similar. Muito similar. A questão é que muita coisa a gente explorava a marca branca e sem a Isso. marca branca ficou mais Ficou caro. mais caro. E ficou uns 40%. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente comprava um pão de 820 gramas. No continente. No continente, Em um Portugal. pão grande. A gente pagava €1, €1,10, €1,10, €1,20 a gente já pagou. Isso. Aqui, o pão maior que a gente achou tinha 680 gramas Isso. e ele era R$2,60. Então temos uma baita diferença aí. Tem produtos que variam um pouco mais, tem produtos que variam um pouco menos, mas de verdade existe uma diferença Por significativa. exemplo, por exemplo, o chocolate Milka. A gente gosta, a barrinha de chocolate Milka. Em Portugal, a gente pagou às vezes €1, €1,10, €1,20. Mesma coisa. Aqui, a gente já pagou de R$1,50 a €1,80. Então, Tem aí as suas diferenças. mercado Restaurante é mais barato. mais barato. Bem mais barato.
Depende. Restaurantes de grandes marcas, por exemplo, a Albânia não tem McDonald's. A Albânia tem KFC e Burger King. Nós fomos no Burger King e foi o valor da Europa, talvez um pouquinho mais. Eu acho que até um pouquinho mais, 10% mais. Mas coisas que são locais, por exemplo, restaurante local, do dono daqui não, da Albânia. Mais barato. É mais barato. Por exemplo, tem uma pizza que a gente, 2, 3 anos atrás em Portugal, era grande, tipo família. A gente pagava em torno de 10 euros. Aqui uma pizza mais normalzinha, assim, pizza média no Brasil, ou grande, dependendo da pizzaria. Exemplo, a gente comeu pizza pagamos 6. Tanto na Itália quanto na França. Sim. E a gente pagou 6 euros numa pizza na Albânia. Na França, a gente pagou, se não me engano, foi 12 ou 14. Eu acho que foi. Tá? E na Itália, a gente comeu numa pizzaria, ok? Mas a gente pagou, cada pizza foi, acho que não sei se foi 10 ou 12. Então, e aqui era um pouco maior que essa da Itália, era o tamanho da França. Um pouquinho menor, um pouquinho maior, quer dizer. 6 euros. 6 euros. É mais então, barato. E barato, aqui a gente já barato. comeu pizza em 2 cidades diferentes, obviamente em 2 pizzarias diferentes, custa aí bem o mesmo valor. Bem o mesmo valor. Então, comemos em Berate e comemos em Gjirokastër. Em Gjirokastër. Então, pensa que tu consegue comer em restaurante com um preço mais acessível. Isso. Outra coisa que é mais acessível é que nem eu digo, a pizza feita na Albânia. Então, por exemplo, padaria. A gente, no final da nossa viagem, a gente descobriu as padarias da Albânia. Porque, na verdade, a gente procurava e via muito doce. Que eles têm uma coisa que eu não lembro como é que se escreve, mas é muito patisserie. Patisserie. É quase escrito é quase assim. Igual, mas é muito doce. E é doce, tu encontra bolo... Bomba, a gente comeu uma bomba maravilhosa um dia, aquelas bombinhas de chocolate, muito bom. Vários doces muito bons. Mas é focado no doce. A gente não achava nada salgado, então... No final da nossa viagem, lá em Gjirokastër, a gente achou uma padaria maravilhosa. Não, em Vlore a gente achou uma. Em Vlore a gente já achou uma, que a Duda comprou. Em Vlore eu comprei 4 mini pizza. Não. Não, mini pizza, sim. Isso, tamanho de uma esfirra, Isso, assim. Um tamanho de mini pizza. Tá? E 2 salgados eu paguei 3 euros. 3 euros. 3 e pouco. E depois, lá em Gjirokastër, a gente achou uma outra padaria que vendia umas pizzas que eram... com suas puxadinhas, assim, sabe? Isso, bem grande. Bem recheada, com um queijo assim. bom. E também um salgado, assim, de frango desse tamanho, assim, bom. Que tanto que a gente comia e era uma refeição. E o salgado, em geral, era 1,50. 1,50. Tinha uns mais baratos de 1 euro, que eram menorzinhos, que eram uns folhados, assim. Então, isso é muito barato. Porque, por exemplo, na Espanha, a gente gostava muito de um salgado que tinha no Mercadona. Que ele era mais ou menos assim. Um pastelzinho. Um pastelzinho, assim. Que a gente tinha que comer uns 2 ou 3 pra ficar satisfeitinho. 3. E ele era 1,30. Isso. Então temos uma grande diferença aí. Então a realidade de comida pronta, preparada pelo próprio estabelecimento, é barato. É barato. Outra coisa que também é barato na Albânia é hospedagem. Hospedagem também. A gente algumas vezes viu, nenhuma vez alugamos um Airbnb. A gente pensou, só que daí acabou correria e a gente acabou não locando. Mas os Airbnbs... Tinha Airbnb, gente, por R$120, R$150. Casa. R$200 já era algo super bom. A gente achou uma casa por R$150. Individual, no pátio. No pátio. Então, só pra dar uma ideia pra vocês. Então, hospedagem é barato. Mas, vamos lá. Gasolina é super caro. Que mais que nós temos pra dizer? A gasolina, pra quem tá vendo nosso vídeo e tá em Portugal, por exemplo, é o preço de Portugal. 1,70, 1,60. Às vezes um pouco mais. Ou às vezes até mais. Então é muito caro. Uma amiga minha essa semana me falou que na Espanha deu uma baixada e tá 1,20. Na Espanha foi o lugar mais barato que a gente achou. Que e pagamos 1,40. Mas... Aqui a gente já passou por posto de gasolina aqui na Macedônia que a gente está. Mas eu não sei o valor porque não dá pra converter, porque é muito número e eu ainda não entendi ainda muito bem. Mas bom. Então é isso a questão de valores da Albânia. Em nenhum momento nós fomos ver quanto custava uma roupa ou algo assim. Tu viu quanto custava um tênis, lembra? Pela internet, acho que foi. E era um preço carinho, lembra? Eu vi uns tênis da Adidas. Tênis da Adidas. A Duda Era procurou. bem o preço do resto da Europa. Outra coisa que é barato na Albânia é coisa
turística, depende. Não sei sobre a agência de turismo, isso eu não sei. Eu não sei Mas também. no Blue Eye, que é o ponto turístico, eu diria que provavelmente mais famoso. conhecido. Era o único que a gente conhecia antes de vir pra Albânia. Isso. Na Albânia, a nossa entrada custou 2 euros por pessoa. Normalmente, quando a gente tá eu falo grande Europa, na Europa dos principais países, a gente faz um seguro que inclui toda a União Europeia. Todos os países fora da União Europeia precisam de um outro seguro, que se chama Carta Verde. Tá? Então, quando a gente entrou Green na Card. Albânia, a gente teve que fazer essa Carta Verde. Assim que entra, tem um monte de guichezinho, assim, até estabelecimento, tipo restaurante, A que gente fez num faz restaurante, por exemplo. essa Carta Verde. A gente pagou 75 euros Isso. para 45 dias. E se eu não me engano, Era- 15 dias que era o mínimo, era 45. Era 49, 49, isso aí. 65 para um mês e 75 para um mês e meio. Então a gente acabou fazendo para um mês e meio. Valeu a pena. Valeu a pena. Compramos para esses 45 dias, usamos 43. 43. Então, Alguém pediu isso alguma vez? Nunca, Não, jamais. mas como eu já sei, eu já li algumas coisas que várias coisas eles não pedem pra gente, porque eles vê tu passando, procuro na placa, já vê que tu tem esse seguro. Se é o caso, se é o não caso, é, se não é não o caso. sabemos e nunca saberemos. Mas esse é um custo, então a fronteira tem esse custo que é desse seguro. Em relação, já pensando nisso, fronteira. As duas fronteiras que a gente teve na Albânia foi a entrada e a saída da Albânia. Né? Entrada por Montenegro e saída, então, agora para Macedônia, do Norte. Bom, foi bem tranquilo. É a nossa entrada. Bom, para vocês terem ideia, algo que eu acho que a gente já falou em algum vídeo. A gente cumpre absolutamente todos os pré-requisitos legais, nossos no 100% absoluto, e o da PUP no 95%. Por quê? A PUP tem todas as vacinações exigidas, isso tudo ela tem muito perfeitinho, mas existe uma regra que para te cruzar uma fronteira, o teu pet precisa ter um atestado de saúde emitido nos últimos 10 dias. A PUP tem um atestado de saúde? Tem, mas é lá de Portugal. Isso. Então, por isso, nos 95%. Oficialmente, o que acontece na prática... Oficialmente, o que acontece na prática, se alguém vê ela e pede os documentos, em geral, vai pedir, vai ver todo o resto que tá ok. Mas se chegar numa situação aí que a pessoa pediu, nós simplesmente podemos voltar pro país e fazer um atestado e passar pela fronteira de novo. Então, a gente tá arriscando nesse sentido, porque um veterinário... Poxa, como é que a gente vai num veterinário albanês? É um pouco complicado certas coisas, não é só o valor, Não. e tem essa parte também. Então, até hoje, essa foi a nossa realidade. Então, entramos, não nos perguntaram quanto tempo íamos ficar, não perguntaram Nada. absolutamente Pegaram nada. o nosso passaporte, olharam pra nós, pediram o documento do carro. Documento do carro. E, enfim. A Ó, Albânia é um país que também Muito pequeno. muito pequeno. Pelo que nós vimos, eu acho que para te se mover, se tu não tem teu próprio transporte, Puxa, eu filho, acho que deve ser alugar difícil. carro é a melhor opção. Tá. Porque a gente viu umas vanzinhas. Parecia tipo assim, ó, que não tem o transporte público da cidade. E aí tem umas vans que levam de um lugar pro outro. Uhum. Ou van turística. É. Então eu não sei o quanto custa eu se mover na Albânia. Então Tem talvez ideia. alugar um carro seja A gente- uma opção. A gente viu até Não sei. pouco transporte público, né? Isso, Dentro super das cidades, assim, um ônibus da Super cidade. pouco. Nesse sentido, a Albânia acho que falta muito. É. Outra coisa relevante sobre a Albânia que eu lembrei agora é idioma. O idioma albanês tem talvez uns 30% que se assemelha ao português, ao espanhol, ao italiano. Então tem alguma O parte das ouvido entende coisas bastante coisa. que tu consegue ler e talvez até entender. Os números, tem alguns números, se não me engano 3 é tre. Então, É. tem algumas coisas aí que facilitam, mas todos os outros aí, 70, 80%, tu não entende absolutamente nada, tu não lê absolutamente nada. Mas no interior da Albânia, até mesmo na estrada, quando tu para na estrada pra comprar fruta, a pessoa fala inglês. Fala inglês. Então, Então, tu não precisa se preocupar com isso, não precisa ter um excelente inglês, até porque a gente não tem. Mas, se tu fala um inglês básico,
tu consegue se virar. Se tu não fala o inglês básico, aprenda o inglês básico, pelo menos quanto custa, os números, obrigado e algumas coisas assim, por exemplo, cartão, sacola, são palavras relevantes que vão te ajudar bastante. Quando tu quer algo, por exemplo, tu chega numa padaria, tu aponta, tu faz quer assim. né? Vai, mas a pessoa vai te responder o número, então tu tem Isso. que entender esse número. Aconteceu uma vez comigo, de uma senhora que eu fui numa padaria, nessa padaria que a gente comprou essas mini pizzas, e a senhora falava um inglês bem fraquinho, e aí, na hora dos números ela abriu um caderninho e escreveu pra mim quanto que Muitos custava. escrevem. Ou digitam no calculador e Na te calculadora, exato. Mas então é isso. Outra coisa, dinheiro, tá? Leque. A gente tem uma conversão boa em relação a isso, mas basicamente 100 leques é 1 euro. Tem aí, óbvio, algumas alterações, mas é mais ou menos isso. Mas é isso aí. A gente seguiu pensando em euro pra facilitar a nossa vida, então é basicamente comer 2 casas. Mas, infelizmente, a nossa realidade foi: todo caixa eletrônico cobrava um valor para saque. E alto. Isto não é sobre o nosso cartão. Nós usamos a Wise, seguimos usando a Wise, já usamos em vários países da América, estamos desbravando aí a Europa, mesmo no fim do mundo, e usando a Wise. Até se você não sabe como trazer seu dinheiro para a Europa para viajar, aqui na descrição desse vídeo tem o nosso link. Clica ali, fazendo o seu cadastro por esse link, tu ganha ainda uma conversão de 500 Isso, tu euros. ganha 500 euros sem nenhuma taxa de conversão. Sem taxa nenhuma. Então tu consegue converter E 500 euros tu sem taxa nenhuma. ajuda sem te custar nada os viajantes aqui. Bom, mas então, a Wise não cobra nenhum tipo de tarifa, tanto é que em todos os outros países da Europa a gente sempre sacou sem pagar nada pro caixa eletrônico. Tem alguns que cobram, mas a gente sempre escolheu os que não cobravam. Mas na Albânia, todos os caixas eletrônicos cobram. Então a gente pagava de 5 euros a 8 euros a gente pagou um saque. Então o que a gente fazia? A gente se organizava para sacar uma quantidade mais significativa. No caixa eletrônico mais barato que a gente achasse próximo da gente. Inclusive eu uso um aplicativo chamado ATM Saver, ou ATM Saver, que então mostra, com base na tua localização, onde tem caixa eletrônica e quanto custa. Então, é uma excelente recomendação. Então, bom, essas foram as nossas impressões da Albânia. Esse vídeo é totalmente real, é totalmente transparente. Então, recomendamos a Albânia para viajar, com alguns cuidadinhos. Não recomendamos passar todo o tempo que a gente passou. Não. Mas foi um país que a gente gostou muito. As pessoas, em geral, são bastante simpáticas. E, gente, é uma outra cultura. Então, as pessoas em geral eram mais simpáticas quando a gente tava ali no camping, algo assim. A gente tá gastando. Ou por alguma razão tinha mais proximidade. Mas é um país um pouco mais fechado. No dia a dia tu vai passar pela pessoa e dar bom dia, a pessoa vai te dar bom dia, tá? Eu, em geral, evitava, por não conhecer tanto a cultura, de tentar resolver algo que era com um homem. Eu tentava, em geral, deixar o Thiago tomar um pouco mais de conta. Porque eu acho que os países muçulmanos que a gente mais conhece estão no Oriente Médio. E tem essa questão mais aí de a mulher não conversa com um homem. Bom, então aqui a gente não sabia como se portar em relação a algumas coisas, assim fizemos. Nunca aconteceu absolutamente nada que nos causasse medo, desconforto ou algo assim. Também nunca sofremos nenhum tipo de preconceito. Não. Todos os olhares do mundo em nós. Mas não necessariamente olhares negativos. Não, era mais assim. Imagina assim, ó. Por exemplo, a gente perguntava pra gente de onde a gente era, a gente falava Brasil, todo mundo falava Brasil! Muito longe! Falava de futebol, Ronaldinho, Pelé! Então é isso, Então, bem tranquilo, assim. Então, mas então, eu acho que é isso. Eu acho que isso vale pra qualquer país que tu vai conhecer. Então, prudência. De conferir o que tu tá assinando, o que tu tá pagando, o peso de algo que tu tá pagando. A prudência em relação a escolher roupas. Vai de leve. Se tu vê que as pessoas são mais toleráveis, vai sendo tu mesmo. 3. Prudência em relação a não se meter lá no fim do mundo. A tua segurança. Eu acho que isso é válido pra qualquer tipo de situação, de viagem e de tudo mais. Uma coisa que a gente sempre usa é, se a gente não tá
contente no lugar, não tá mais se sentindo seguro naquele lugar, a gente pega e vai embora. Isso. E eu acho que uma Acho que coisa isso é válido. é válido. Em uma hospedagem, tu sente um pouco menos isso, mas tu dormindo de carro, isso é mais significativo, eu acho. Então, não tá legal, pega e vai para outro lugar. E a quarta coisa, então, tenha um cartão internacional que te permite usar dinheiro em qualquer lugar do mundo. A nossa recomendação é o Wise, mas também existem vários outros. E a Wise é que tem menor taxa. Exato. Então, é isso que a gente tem pra falar sobre a Albânia. Tu tem mais algo pra acrescentar? Não, eu tenho. Venha pra Albânia. Exato. A Albânia é muito bom, ó. Albânia. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, a gente tá se esforçando para ser mais ativo. A gente sempre responde, só que tem comentário que a gente já respondeu 2 meses depois, Isso, então a gente pede muita desculpa por isso. A gente tem a obrigação de fazer isso, então se tu tem alguma dúvida, algo para acrescentar, talvez algo que tu já veio pra Albânia e tu viu, ou tu quer Comenta somar, aqui. comenta aqui. Curte esse vídeo também. Com certeza. Compartilha com os amigos. A gente tem também uma playlist aqui da nossa segunda temporada, dá pra dizer assim. Isso. Que é essa temporada com o motorhome. Então, E ainda tem muita coisa pela frente. Maratona nos nossos vídeos, manda pros amigos. E é isso, a gente tá aqui, na verdade, pra falar real sobre os países e inspirar vocês a buscarem os sonhos, viajarem um pouco mais e conhecerem mais o mundo. Exato. Então, a gente espera que vocês tenham gostado e é isso. Até a próxima. Tchau! Tchau!